Fala galera, estamos de volta! Estamos de volta aí, sentiu saudade? Pois é, vamos nessa então, né? Professor Anderson Rodrigues, tá? Hoje nós teremos um tema bem bacana aí, tá? Para falar dentro da história da arte, beleza? Então vamos ver qual que é o nosso tema aí. Você está estudando direitinho? Está se dedicando? Está assistindo todas as aulas de arte? Dos outros professores também? Isso aí, né? Não quero ver moleza não. Quero ver você bem colocado, né, nas melhores universidades e passando, fazendo uma nota boa aí no Enem. Beleza? Show de bola? Então vamos nessa para o nosso tema de hoje, né? Vamos ver o que temos aí para desvendarmos aí. Arte contemporânea, né? Então iremos falar um pouquinho sobre a arte contemporânea, né, que pertence, né, a essa era que estamos vivendo aqui. Então é importante, né, a gente perceber que é uma arte que estamos vivendo, né, uma manifestação que estamos vivendo aqui, beleza? Então é importante a gente se localizar. Então a gente teve arte na Antiguidade, teve arte na Idade Média, teve arte, né, na Idade Moderna. E agora, como é que está sendo produzido, né, essas obras de arte? De que forma? Quais os artistas, né? Quais as obras, né? Tudo isso a gente vai perceber e ver aqui, né, um pouquinho nessa nossa aula de hoje. Beleza? Então vamos nessa, mostrando aqui para vocês, né, tudo que iremos desvendar aí dentro, né, da nossa manifestação. Características gerais, né? É tudo aquilo que eu falei em relação, né, como que a arte ela vai se apresentar, de que forma, né, ela vai estar presente ali, né, quais os discursos, né, que serão gerados através dessa manifestação aqui. O uso excessivo, né, da tecnologia, né, que é um dos benefícios, né, marcados aí por esse tipo de arte. Então, o que marca, né, o período anterior, que é a Idade Moderna, é a industrialização. Já aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o uso da tecnologia, né? Então há uma junção e um melhoramento, né, e uma liberdade maior na produção, né, específica aqui dentro da arte contemporânea. Então são ganhos aí que a gente está tendo, né, nesse sentido de produção artística, né, dessa liberdade em que o artista ele vai conseguir ali através das produções, beleza? E aí, professor, quais são as manifestações artísticas, né? Então a gente vai perceber com a introdução da tecnologia, né, muito uso, né, de vídeo, da fotografia, tá? A utilização do próprio corpo em si, né, na produção artística. Então a gente vai perceber isso também, né? Marina Abramovic é uma das artistas expoentes, né, que vai trazer, né, essa percepção aí, essa utilização do corpo, né? Então aqui quando a gente fala de artistas, né, a gente pode citá-la aí, né? Yoko Rama, né? A gente pode falar de Bensky, né? Também, que são outros artistas expoentes. Eu vou mostrar alguns outros artistas também, né, que fizeram, que participaram, né, desse movimento aí. Lembrando que essa aula aqui, né, é uma aula introdutória, ela tem caráter mais geral, né? Depois eu vou estar falando para vocês aí, né, sobre cada movimento, né? A gente vai pegar ali pop art, por exemplo, e ir destrinchando, né, nos próximos vídeos, beleza? Então essa é uma aula introdutória. E quais são as principais obras, né? E aí a gente pode falar também sobre a questão do suporte, né? Onde que está apresentada a nossa obra de arte, para qual público agora que vai poder acessar esse tipo de arte, tá? Então fiquem bastante atentos a isso, né? Que a gente vai descobrir também de que forma, né, será apresentada para o público, beleza? Show de bola, galera? Então vamos nessa. E aí eu pergunto para vocês o que é arte contemporânea, né? Por que tem esse nome? Vamos descobrir aqui, ó. Surgida após os anos 1950, a arte contemporânea rompe com as tradições. Olha só, é importante, né, a gente ter isso daqui bem gravadinho na nossa mente, né? Rompe
rompe com as tradições. Beleza? Isso então, essa daqui, vou marcar bem marcada. Vamos lá. Marcou aí também na sua apostila? Tá acompanhando? Então volta aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Nas outras produções artísticas, nos outros períodos dentro da história da arte, o artista ele tinha ou pouco ou nada de liberdade. Ela era guiada, né, por algumas tradições. Já aqui na nossa arte contemporânea, ele vai romper com essas tradições, que são justamente essas regras, né, aí, impostas, né, ou por sacerdotes, ou por temas religiosos, né, ou pela época, o contexto ali que se estava vivendo. Então aqui a gente tem essa quebra dessas tradições, né, justamente como uma nova forma, né, de se expressar. Beleza? Então não esqueçam disso, né, enquanto a gente está falando de arte contemporânea. Show? Então vamos nessa. Aí eu vou voltar aqui para minha canetinha. Abraçando uma vasta gama de formas, linguagens e técnicas. É um campo em constante reinvenção que desafia o passado e explora novas possibilidades artísticas. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem, além de romper com as tradições, a gente tem o uso de novas linguagens e de novas técnicas para poder apresentar esse tipo de arte, né? Aqui do lado a gente pode até perceber, né, uma imagem, né, de algumas obras. Olha só como elas estão apresentadas aqui, né? Olha o tipo dessa pintura. Não tem o clássico grego, né, que tinha lá antigamente, né? Mostrando uma representação do corpo, né, perfeitinha ali, né? Olha só esse, né, um cachorro meio gente, né, colocado aí na exposição, né? Então a gente vai perceber com o decorrer da nossa aula por que está apresentado assim, o que era o objeto de estudo, né, dessa manifestação que nós estamos vivendo, beleza? Então vamos nessa, show de bola, galera. E aí a gente cai aqui, né, vamos colocar aqui algumas características fundamentais, né, da nossa produção contemporânea. Conceito: valorização da ideia por trás da obra. Então olha só, primeira coisa aqui, conceito. O que eu vou estar querendo transmitir, né? O que eu vou transmitir para o meu espectador, para o meu público, tá? Isso é a ideia inicial de uma criação artística dentro da contemporaneidade. Então não vai ser o objeto em si, mas o que ele vai poder gerar de discussão, de debate e por aí vai, tá? Então essa é a primeira coisa relacionado ao conceito, beleza? O que mais nós temos, professor? Temas. E aí a gente tem os temas aí em questões sociais, políticas e reflexivas, tá? Então é justamente essa proposta de ter o conceito para poder gerar essa questão social, política, reflexiva. Então qual é o objetivo da minha obra de arte? Que questão eu estou querendo trabalhar com isso? É uma questão ambiental? Então eu vou trabalhar com materiais recicláveis, por exemplo? Então temos que ter isso em mente, né? Em relação ao conceito pronto e a temática abordada através, né, dessa manifestação. Beleza? Outra característica importante também, tá? Interatividade, engajamento e participação do público. Olha só. Então esse tipo de obra de arte aqui não é só ir lá no museu, né, e ficar com minha mãozinha aqui, ó. Nossa, bacana, legal, né? Né, mãozinha para trás aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó, mãozinha para trás, ó. Mãozinha para trás aqui, né, admirando a arte, né? Já viu as pessoas dentro do museu observando? Pois é. Dentro da arte contemporânea, a gente vai ter a participação ativa, até mesmo, né, no sentido de manipulação do material, do objeto ou da obra em si ali. A gente vai perceber que dentro da arte contemporânea tem artistas que, por exemplo, usam mídias tecnológicas para poder fazer uma interação com o jardim,
por exemplo. Então as pessoas podem entrar num aplicativo e ficar controlando, regando ali aquele jardim, por aí vai. Olha só como o público, né, faz essa interação com esse tipo de arte. Beleza? Então percebam que, mais uma vez, a gente está sendo mais tecnológico ainda, usando mais a tecnologia e tendo essa liberdade de que a obra de arte ela também pode interagir com o espectador. Beleza? Outra questão aqui, ó. Experimentação, né? Esse ó veio para cá. Inovação contínua em técnicas e materiais. Então, ora, se eu tenho uma obra de arte que ela vai ter a capacidade de interagir com o meu público, então eu tenho que pensar N formas de como eu vou usar, né, essa tecnologia para eu apresentar, né, outras formas, né, de interação, outras formas de observação, de notoriedade, ou de crítica social, ou política, e por aí vai. Tá? Que também está presente, né, imbuído aí dentro da arte contemporânea. Beleza? Então, tendo essas características fundamentais aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, destrinchar um pouquinho, lembrando que esse é um vídeo introdutório, né, sobre os principais movimentos apresentados pra gente aqui dentro da arte contemporânea. Tem mais? Tem muito mais, né? Uma gama, né? Até porque a gente ainda está vivendo esse processo, né, de arte contemporânea. Mas eu trouxe aqui alguns principais para a gente começar a ter ideia do que é a manifestação artística dentro desses movimentos. Beleza? Então vamos lá. Principais movimentos globais, tá? E aqui eu tô falando também no sentido mais amplo, né? Eu até vou pincelar um pouquinho sobre a arte contemporânea brasileira, mas não vou entrar em detalhes porque vai ter um outro vídeo falando sobre isso, tá? Somente sobre a arte contemporânea no Brasil, beleza? Então vamos lá. A arte contemporânea é marcada por diversos movimentos influentes, tá? Então a gente vai perceber que temos determinados tipos de arte que irão se desenvolver dentro da nossa era contemporânea. Vamos falar de um deles, pop art. A pop art, né, vem de popular, arte popular. Então a cultura popular e o consumo estarão presentes dentro dessa produção. Eu já vou destrinchar um pouquinho sobre ele. E aí a gente tem Andy Warhol, né, que é um dos artistas expoentes nessa manifestação. A gente vai ver como que são as características, né, desse movimento aí que envolve, né, o popular, a grande massa e o consumismo. Tá? É importante a gente fazer essa associação. Beleza? Próximo movimento aí que a gente pode, né, citar inicialmente aqui, minimalismo, forma simples e objetividade. E aí a gente tem como artista expoente Judy, tá? Então, olha só, o objetivo é o que? Vou reduzir a minha produção artística, né, ou simplificar, à medida que ela fique, né, nessa objetividade, que era um dos princípios aí do nosso minimalismo. Também vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Arte conceitual. O que importa aqui é o conceito, né? A centralidade da ideia. Kossuth é um dos artistas expoentes aí dentro dessa produção, tá? Então, arte conceitual, o que importa mais é o que ela vai gerar em relação, né, a determinado tema, determinado assunto, tá? Beleza? Na expressionismo, expressividade de temas urbanos. Aí a gente tem o Basquiat, tá? Que tem essa questão de que agora a obra de arte ela vai estar presente não somente nos museus. E isso vai se confirmar lá na street art, tá? Ou arte de rua, como queiram chamar, tá? Então, a arte no espaço público de Banksy também, tá? Então, percebam que são várias quebras de regras aí, né? Dentro da produção artística na contemporaneidade. Então, primeiro, tem o rompimento das tradições, tem tecnologia,
tem diversos movimentos, e agora eu tenho uma obra de arte que ela não está somente dentro dos museus. Eu posso trazê-la, né, para o público. Eu posso trazê-la para a rua, aonde as pessoas passam, né, onde o objetivo seja esse mesmo, que você não consiga desviar dessa produção artística. Olha só que sacada bacana, né? Olha só quanta acessibilidade, né, que não tinha, né, em tempos passados. Então é justamente isso que vem trazer aqui pra gente, né? Essa permissividade, né, durante a observação mesmo da obra artística. Beleza? Show de bola? Então, aí a gente vai começar a destrinchar um pouquinho, né? Vamos falar aqui sobre esses principais movimentos, como eu falei, tem outros, né? Mas a gente vai focar inicialmente aqui sobre a pop art, tá? Sobre esses movimentos, são 5, tá? Que eu vou trazer aqui como curiosidade para vocês, tá? Então vamos nessa. Primeiro aí, pop art, ou arte popular, né? Popular em destaque, tudo isso que tiver, né, voltado para a grande massa, a gente pode chamar aí de pop art, beleza? E está dentro aí, né, desse movimento. Então vamos lá. O movimento pop art emergiu em meados da década de 1950, celebrando a cultura de massa. Olha só, esse nome aqui é importante, tá? E os objetos do cotidiano como temas artísticos, tá? Objetos cotidianos. Então olha só, principal ideia, né, da pop art é trabalhar com essa cultura de massa. É o que influencia, né, querendo ou não, você é bombardeado por imagens, por temas, né? E aqui, sobretudo, sobre essas questões dos objetos do cotidiano, coisas que pessoas compram. Então essa era a ideia principal, o objeto de estudo aí, né, é trabalhar com essa cultura de massa, é ver o que ela está consumindo, e aí a gente vai fazer um paralelo com esse consumo e a forma como essa arte é representada. Beleza? Então voltando. Aí temos o artista expoente aqui, Andy Arrow, com suas icônicas Campbell Soup, Cans, em 1962, né? A gente pode trazer aqui para vocês que essa era uma sopa, né, tradicional, onde as pessoas consumiam. Então ele aproveitou para pegar essa ideia, né? Mais ou menos como se fosse a Coca-Cola aqui pra gente, tá? E Roy Lichtenstein, que também é um artista, né, com Yum, em 1963. Transformaram imagens da publicidade e banda desenhada em obras de arte vibrantes e provocadoras, tá? Então vamos perceber aqui que esse brilhante e provocadoras, tá, vai ser expressado nas obras de arte, nas pinturas, por exemplo, na fotografia, na gravura e por aí vai. Por quê? É a mesma premissa da publicidade e propaganda. Então vou comprar inicialmente ali com os olhos. Então vou observar, né, meu produto, meu objeto ali, eu vou fazer com que o meu espectador ele enche os olhos. Então eu vou colocar cores vibrantes. Olha a psicologia das cores aí novamente, hein? Olha a linguagem visual aí. Olha os efeitos que a cor, né, e as formas causam na gente. Então é justamente isso que eles vão trazer aqui, essa evidência, né, das cores vibrantes e provocadoras também. Vamos analisar aqui, então, olha só, os do amarelo, os do vermelho, né, que são cores que trazem um certo desconforto, né, como eu falei lá na aula de linguagem visual. Se você não assistiu, assista lá que você vai entender o que eu estou querendo dizer, né, no tangente à cor, beleza? E aí a gente, vamos lá. Richard Hamilton com Just What Is That Makes Today Home So Different, So Appealing, em 1956. É considerado um pioneiro nesse estilo que questiona a relação entre a arte e o consumo, tá? Então é justamente isso, né, sobre a questão do consumo exacerbado aqui, que é trazido
né, pela proposta da Pop Art. Beleza? Então, fixado aí? Então, essa é uma pincelada, né, sobre a Pop Art. Depois eu vou fazer um videozinho lá só sobre esse movimento. Vou trazer mais imagens para vocês, né, para a gente poder destrinchar direitinho, né, e mostrar como isso é aplicado, né, com um pouquinho mais de conteúdo em cima disso. Beleza? Mas aqui a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos desse movimento dentro da arte contemporânea. Então foi um deles. Beleza? Show de bola? Então vamos nessa. Minimalismo. Aí a gente vai falar sobre o minimalismo. O que é o minimalismo? O que significa? Para quê? Né? Minimalismo, mini, né? O próprio nome aí já sugere, né, que seja algo pequeno, simples ou etc. Algo ligado nesse sentido, né? Então vamos lá, botei minha canetinha vermelha aqui. A arte da simplicidade. Então eu vou reduzir tudo, né, para poder ter uma magnificência aí na minha produção, né, na hora de mostrar. O minimalismo, surgido na década de 1960, procurou a essência da forma através da redução de elementos visuais e da objetividade. Quais são os elementos visuais, galera? Cor, forma, textura, tá? Tudo isso vai estar presente desses elementos visuais, a linguagem dos elementos visuais. Então, vou ter uma redução disso, tá? Para quê? Para que minha obra de arte fique mais objetiva. Esse era o principal sentido, né, do minimalismo. Beleza? Donald Judd é célebre pelas suas esculturas geométricas em metal e plexiglas, frequentemente sem título, como as de 1969. Dan Flavin revolucionou o espaço com as suas instalações de luz fluorescente, notavelmente Monument for Five Tattling, 1966. Frank Stella, com a série Black Paintings, em 1958 a 1960, explorou a relação entre a obra e a sua moldura, utilizando formas simples e abstratas. Olha só, então a gente percebe aqui que dentro do minimalismo, né, a gente tem como recurso a questão da forma geométrica. Olha só o que eles trouxeram também. Trouxeram efeitos visuais, através de luzes, de cores, mais uma vez. Tá? Então, tudo isso no sentido de trazer uma objetividade. Eu estou olhando ali, eu estou vendo uma forma. A forma é triângulo, que ela apresenta uma iluminação tal. Ponto. Acabou. O que ela vai gerar de discussão no meu observador, né, cabe ao próprio observador. Se o artista quisesse escrever alguma coisa, ele teria, né, escrito. Quisesse dizer, né, ele teria escrito. Então ele deixa essa proposta, né, para o nosso observador. Ó, vou te apresentar essa forma aqui. E aí, quais os links você vai fazer relacionado à sua vida, relacionado ao conhecimento de arte que você tem? Então é importante perceber essa relação, nessa intriga aí que vai gerar, né, na produção artística. Beleza? Então vamos nessa. Forma simples, né? A gente tem até aqui o uso, né, de esculturas aqui em formas tridimensionais. Vai ser bem apresentado aí dentro dessa manifestação. Beleza? Sem problemas. Próxima arte aí, arte conceitual. Ideias como obra. Na arte conceitual, a ideia ou conceito por detrás da obra assume a primazia sobre a manifestação material. Professor, traduz isso aí para mim. O que ele está querendo dizer? Que na arte conceitual, vem de conceito, o que interessa para nós aqui é justamente o conceito que ela vai trazer. Qual que é a história que ela vai trazer, tá? Qual a reflexão que será trazida, né, para esse campo da observação, para esse campo, né, do museu ou na rua. Então eu quero gerar uma reflexão no meu espectador. Esse é o principal
objetivo dentro da arte conceitual. Entenderam? Então, simples assim. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Vamos lá. Saul Levitt, nos seus Paragraphs of Conceptual Art, 1967, delineou os princípios deste movimento. Joseph Kosuth questionou a natureza da arte em One and Three Chairs, né, que significa um a três cadeiras, perdão. 1965, apresentando uma cadeira real, uma fotografia e a sua definição. Tá? Já vou explicar um pouquinho sobre isso. Apresentando a cadeira real e a fotografia de sua definição. Yoko Ono, com sua performance Cut Piece, convidou o público a interagir diretamente com a sua obra, explorando limites e significados. Tá, beleza. A gente vai trabalhar aqui no conceito, né, da cadeira aqui, essa obra, né, que foi apresentada. Lógico que essa imagem que temos aqui dentro do nosso slide não é a obra de arte em si, mas é uma figuração, né, do que foi proposto lá na obra de arte, tá? Depois eu vou trazer para vocês a obra original. Então vamos lá. Percebam que eu tenho aqui cadeira. Esse daqui é o meu objeto, certo? E aqui ele traz um dicionário. Esse dicionário, ele vai trazer o conceito, tá? Conceito. O conceito de quê? Do que é cadeira. Beleza? Então, percebam, temos duas questões aí a serem trabalhadas. A cadeira real e o conceito de cadeira. E se eu te disser que o artista fez assim, afirmando, isso não é uma cadeira, uma obra de arte, isso não é uma cadeira, eu vendo a cadeira, eu tendo o conceito da cadeira, eu sabendo que é uma cadeira, e aí ele questiona, isso não é uma cadeira, ele fala, isso não é uma cadeira. Bacana, né? Dá pra bugar a mente? É justamente sobre isso, tá? Poxa, mas eu tô vendo uma cadeira, eu sei o que é uma cadeira. Por que ele tá querendo afirmar que isso não é uma cadeira? Quem é que disse na vida que isso é uma cadeira? Quem é que afirmou? Por que tá no dicionário? Quem que inventou essas convenções? E por que eu tô consumindo isso? Como verdade absoluta, né? Que isso aqui é uma cadeira, que eu tenho um dicionário que vai dizer para mim que isso é uma cadeira. Que ela vai destrinchar, né? Configurar, descrever que isso é uma cadeira. Então percebam aí, nessa relação, né? A arte conceitual trabalha com esses conceitos. Achou bacana? Achou legal? Achou piração? Coloca aí nos comentários, tá? Pra gente poder saber o que você acha sobre isso, beleza? Show de bola, então vamos nessa. Arte conceitual. E aí a gente vai falar agora sobre o neoexpressismo, tá? Expressionismo, perdão, neoexpressionismo. Emoção e o gesto. O neoexpressionismo, popularizado nas décadas de 1970 e 1980, caracteriza-se pela expressividade intensa, pinceladas cruas e uma forte carga emocional e subjetiva. Artistas como Jean-Michel Basquiat e com a sua obra Ironia do Policial Negro, 1981, e Georges Baselitz, com as suas figuras invertidas como águia, exploram temas de identidade, história e angústia. E aí a gente tem Julian Schnabel, é reconhecido pelas suas telas monumentais e pela capa do álbum By the Way, dos Red Hot Chili Peppers. Já ouviu né, falar? Red Hot Chili Peppers. Então olha só, o que nós temos aqui, né? Quando a gente fala em neoexpressionismo, né, novo, né, a gente já viu falar sobre o expressionismo. Se você não viu o vídeo de vanguardas, vá lá ver, né, do que se trata, né, essa vanguarda aí que foi moderna, tempo anterior, né, à arte contemporânea. E aí a gente traz de novo
a expressão dos sentimentos. E aqui a gente expressa o quê? A carga emocional subjetiva. Quando a gente fala em subjetiva, né, cada pessoa pode sentir algo diante de uma obra, né, de uma produção artística. Então eu sinto nojo, eu sinto alegria, eu sinto uma repulsa, tudo vai depender, né? Volto a falar daquilo que você conhece como arte, da sua intimidade, né? Do seu individual, do social, né? Das suas influências da igreja, de casa, da escola e por aí vai, tá? Isso entra na subjetividade. Então aqui a gente fala, né, sobre identidade, história e angústia, que também eram temas, né, do expressionismo, tá? Lá nas vanguardas europeias. Então, se você não viu, veja lá, tá? Então, o neoexpressionismo é justamente sobre isso. Eu não tenho só objetos aqui dentro da minha arte contemporânea, eu tenho também, né, além da arte conceitual, eu tenho a emoção aqui a ser colocada. Eu tenho um gesto a ser colocado. Beleza? Ficou com alguma dúvida, galera? Não? Ficou? Se ficou, manda nos comentários pra gente poder tirar, tá? Então, vamos falar aqui sobre essa quinta manifestação aqui, né? Street Art, que significa arte de rua, né? E aí a gente pode traduzir ela para uma arte urbana e vamos ver o que ela traz pra gente, né? Arte urbana e intervenção social. A Street Art utiliza o espaço público. Olha isso daqui, galera, é muito importante a gente saber, né? Lembram quando eu falei para vocês que a arte contemporânea, ela agora pode sair de dentro dos museus? Ela pode ser acessível? Aliás, eu tenho até uma pergunta para vocês. Vocês acham que a arte é para todos? Todos têm o mesmo acesso a museus? Sim ou não? Sendo gratuito a entrada? E no Museu de Paris, o que mudaria? Será que ela é acessível a todos? Será que a obra de arte é para todos de fato? Tá? Então fica aí essa reflexão nesse sentido. Mas aqui, dentro da Street Art, o objetivo é que essa arte chegue à grande massa. Que as pessoas passem por ela, que as pessoas interajam com ela e que tenha esse cunho social. Tá? Então voltando aqui. O espaço público como tela, frequentemente com propósitos de expressão artística e intervenção social. E aí a gente tem Basquiat, tá? Iniciou sua carreira com o tag do grafite Samo. Kate Waring tornou-se conhecido pelos seus ícones vibrantes, como Bebê Radiante, um Title, em 1982. Shepard Fairey criou um ícone pôster Hop para a campanha presidencial de Barack Obama em 2008, demonstrando o poder da arte urbana na esfera pública. Então, olha só, temos envolvimento aí social da arte, né? Através dessa arte apresentada aqui na lateral, que está em uma parede, tá? Fazendo, né, esse papel aí numa rua pública, né? De caráter social político, beleza? Então é uma das pegadas aqui. Olha só esse muro aqui, beleza? Show de bola? Então, característica da arte de rua é urbana, tem a capacidade, né, de ser acessada por muitas pessoas aí, beleza? Show de bola? E aí, galera, a gente não poderia deixar de falar, né, sobre Marina Abramovic, vida e obra, tá? Ela é uma das principais artistas aí desse movimento da arte contemporânea, né? Que trouxe várias contribuições aí pra gente. E aí a gente percebe no seu trabalho, né, a questão da utilização do corpo, né, na própria produção artística. Beleza? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Bem teóricozinho, tá? Para que vocês não esqueçam. Conhecida como a avó da performance. Então, olha só. Performance. Professor, o que é performance? Bom, performance, né, é algo que vai começar e vai acabar. E ele vai ter uma característica de ser efêmero, tá? Então, a performance também, né,
uma forma de apresentação dentro da arte contemporânea, tá? Assim como videoarte, instalação e por aí vai. Então a performance é de fato, né, o próprio nome já diz, performar com o corpo ali, tá? Lógico que existem dentro da arte contemporânea, existem várias outras possibilidades de você fazer a sua performance, beleza? Então voltando aqui, ó. Marina Abramović nasceu em Belgrado, Sérvia, em 30 de novembro de 1964. Sua infância foi marcada por uma educação rigorosa e pela profunda influência da sua avó, de quem herdou um forte sentido espiritual. Ó, então a gente já tem uma questão aí, né, da vida pessoal da artista, né, que pode justificar como que ela produz hoje em dia, tá? Ou como ela produziu. Beleza? Então, vamos segurar aqui essas informações e vamos seguindo aqui. Desde o início da década de 1970, Abramović tem sido uma figura pioneira na arte performática, desafiando incessantemente os limites do corpo humano e estabelecendo uma relação intensa com o público. Então, olha só, então sabemos duas coisas. Sabemos da infância dela, que foi rigorosa, né? Mas aí ela é uma artista que faz essa performance e que ela gosta de interagir com o público. Olha só que bacana, quantas coisas, né? Olha só como ela está sendo, né, se permitindo ser acessível, né, à grande massa. Então é justamente isso, uma das premissas dentro da nossa arte contemporânea, tá? A sua obra icônica, Rhythm Zero, 1974, em que permaneceu imóvel durante 6 horas, com 72 objetos à disposição do público, explorou a psicologia humana e as dinâmicas de poder, tornando-se um marco na história da arte. Então olha só, ela ficou sentada paradinha, né, 72 horas, tá? Paradinha por 6 horas, e aí vários objetos. Então ela permitiu que o público fizesse o que quisesse. Podia colocar touca nela, né, ficar fazendo cena na frente dela, e a única questão ela tinha que ficar parada. E aí testando, né, essa psicologia humana, tá? O que o espectador vai fazer diante de uma pessoa que está, né, submissa ali, parada na frente? Olha só que louco, né? O que você faria se você estivesse lá na frente dela? Comenta aí. Ou o que você faria, né? O que você pensaria, na verdade, se você fosse o artista? Que sensações você teria, né, depois dessa ação performática? Então, pensem sobre isso, beleza? Essa artista é maravilhosa. Em 2007, fundou o Instituto Marina Abramović, MAI, dedicado à preservação e promoção da arte performática, solidificando seu legado como uma das figuras mais influentes da arte contemporânea global. Então, dentro do meio artístico aí, né, além de ela ser a avó aí, ela é a famosinha, beleza? Não tem como não falar dela e falar de arte contemporânea. Show? Então vamos nessa. E aí a gente vai cair aqui, olha só, comparação dos movimentos artísticos, tá? Então a gente vai fazer como se fosse uma revisãozinha aqui, tá? Vamos trazer os principais artistas e obras, para que você fique ligado aí, para que você não erre, né, quando cair alguma dessas obras aí, ou artistas, né, ou desses movimentos, beleza? Então vamos lá. Pop Art, Andy Arrow, né, é um artista expoente aí, obra Sopa Campbells, tá? Dentro do minimalismo, Donald Judd, sem título, né, ele faz esculturas minimalistas aí, priorizando a forma, tá? Arte conceitual, Joseph Kosuth, Only Are Three Chairs, das cadeiras, lembram lá? Né? Tem uma cadeira e eu tenho o conceito do que é a cadeira. Né? Expressionismo, Basquiat, ironia policial negro ou águia aí também como expoente, tá? Lembrando que depois eu vou trazer essas imagens, tá? Para vocês em um vídeo separado. Então eu vou pegar cada movimento desse e vou destrinchar e aí eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é só, né, um apanhado geral para que você entenda o que é a arte contemporânea, tá? Então voltando.
Street Art, né, Kate Haring e Fire, um Tytler e Hope, beleza? Então, show de bola. Temos os nossos principais artistas, movimentos e obras para que não erre. Arte contemporânea cai nada, despenca mesmo, tá? Então, coloca o capacete que lá vem pedrada, né? Mas é pedrada de conhecimento, que a gente vai estar preparado, beleza? Então, voltando aqui, galera, esses 5 movimentos artísticos, pop art, minimalismo, arte conceitual, né, expressionismo, street art, não só definiram suas épocas, mas também redefiniram continuamente o papel da arte, do artista. A sua influência perdura, moldando a arte e a cultura visual contemporânea, e inspirando novas formas de expressão e pensamento crítico, tá? Então, a gente percebe aí, né, uma evolução no sentido de fazer, de observar, de receber a arte, tá? Então, todos esses aspectos aí são de extrema importância, né, para a reflexão, para a fixação sobre a arte contemporânea. Beleza? Show de bola? Vamos nessa. Aí, professor, apresenta aí pra gente, né, os suportes aí. Quando eu falo em suporte de arte, pessoal, tô falando de quê? Eu tô falando onde a minha produção vai ser produzida. Então, se eu tenho uma tela, o suporte vai ser a tela. Se eu tenho uma pintura em madeira, meu suporte vai ser a madeira. Se eu tenho uma estilogravura, meu suporte vai ser ali o papel, né, impresso através de uma matriz. E se eu tenho o corpo? Como é que funciona isso? E se eu tenho uma parede, se eu tenho fios e por aí vai, se eu tenho fumaça? Olha só essa imagem aqui, interessante, né? Isso daqui a gente pode chamar, né, de instalação. Vamos lá. Instalação e novos suportes. A arte contemporânea expandiu-se para além das telas e esculturas tradicionais, utilizando instalações tridimensionais, experiências imersivas, espaços físicos e digitais, tornam-se telas para artistas como Olafur Eliasson e Cristo John Cloud, tá? Então olha só, agora o artista ele não precisa mais só pintar a sua telinha ali bonita, como fez Leonardo da Vinci, fez muito bem feito, né? Mas agora eu posso usar fumaça, eu posso usar gelo, eu posso usar fogo, eu posso usar pólvora, tá? Para criar um ambiente. E esse ambiente aí que eu estou criando, né, com ferros ali sobrepostos, é justamente uma instalação. Instalando o quê? Objetos. O que eu vou querer dizer com isso, né? Qual que é o sentido daquela obra de arte ali? Então existem artistas, né, que pegam madeiras, né, queimadas e colocam no meio da exposição. O que ele quer dizer com isso? Né, uma crítica ao meio ambiente, né, a degradação do meio ambiente. Então pensem nisso nesse sentido, né? É uma instalação, eu peguei algo que estava pronto ali, mas como na nossa arte contemporânea o que importa, né, é o conceito, então eu vou estar associando, falar, cara, legal, a proposta que ele quis trazer. Não é só sobre o objeto em si, tá bom? Então, esse seria um exemplo clássico aí de instalação, tá? O que mais nós temos aí para poder ajudar a nossa arte contemporânea? A arte digital e a fotografia contemporânea. Então, a gente vai ter, né, o uso de vídeo instalação, vídeo arte, tá? Dentro da nossa produção, beleza? Para justificar essa questão do uso de novas tecnologias, né? Que é o que a gente falou bastante aqui. Então, a era digital transformou a produção artística como a arte digital e a realidade aumentada, ganhando destaque. A fotografia consolidou-se como uma linguagem central, frequentemente hibridizada com outras mídias e técnicas. Lembra que eu falei? Aí a gente pode usar a fotografia, por exemplo, para produzir um stop motion. A gente pode utilizar a fotografia para produzir um vídeo arte e por aí vai. Tá? Todos esses estão envolvidos, né? Essa questão tecnológica dentro da fotografia, né? Um desmembramento aí bacana dentro da nossa arte aí. Beleza?
Show de bola? Voltando aqui, exemplos notáveis internacionais sobre Campbell. Vocês estão careca de saber. Aqui a gente tem o Eliasson com instalação e Bansky, que traz, né, essa perspectiva aí da crítica social. Beleza? Arte contemporânea brasileira. Também vai ser um outro vídeo que eu vou destrinchar para vocês aqui, porque senão fica muito longo, né? E aí fica um pouco cansativo. Mas eu vou trazer um vídeo somente da manifestação da contemporaneidade no Brasil, que é importante. E que eu vou só citar para vocês, tá? E alguns artistas para que vocês tenham essa primeira noção aí. Beleza? Então vamos lá. A produção artística brasileira é marcada pela diversidade de linguagens, explorando temas como identidade, política e memória. Artistas brasileiros dialogam com o cotidiano e experimentam com forte presença global, tá? Então, bacana. Mais uma vez a gente tem aí as linguagens, né? Tem o tipo de produção, qual o objetivo dela, né? Essa linguagem utilizada aí, por aí vai. Beleza? E aí, quais são os artistas brasileiros aí, professor? Só pra gente dar um spoiler aí, né? Pra gente ficar sabendo, a gente ficar sabido aí. Artistas brasileiros em destaque. Adriana Varejão, maravilhosa. História e colonialidade, tá? Então ela pega algumas coisas ali, tá? Brasileiras, daquela época era colonial, e traz numa linguagem, né, contemporânea. Né? Ela está presente no Museu Inhotim, tá? Que é um museu em céu aberto, e vou trazer isso um pouquinho mais para vocês no outro vídeo também. Outra artista, Beatriz Milhares, cores vibrantes e abstração. Né? Ela traz o uso das cores e também as formas geométricas trabalhadas, questão da textura em suas produções de arte, tá? Vicky Muniz, materiais inusitados. Professor, que materiais é esse que esse bicho faz? Esse artista aqui, ele trabalha com lixo, tá? Com materiais recicláveis para poder produzir a sua obra de arte, tá? Bem bacana esse daqui. Depois eu vou trazer para vocês também, tá? Ernesto Neto traz pra gente, né, a questão sensorial. Então ele vai trabalhar com as instalações, né? Tunga, esculturas de impacto, tá? Então olha só quantas linguagens são trabalhadas aqui. Pintura, arquitetura, né? Instalações, materiais inusitados, tudo isso que você ouvir, né? Que seja da nossa época que a gente está vivendo, né? Trata-se, né, desse arte contemporânea. Beleza? Tendências atuais aí, galera. A arte contemporânea caminha para uma maior integração com a tecnologia e sociedade, focando em temas como meio ambiente. Isso daqui é importante, tá? Tanto é que quando eu for trazer para vocês um vídeo falando só sobre a arquitetura contemporânea, a gente vai ver que os artistas, né, vão procurar soluções arquitetônicas para poder resolver, né, através da sustentabilidade, resolver alguns problemas ambientais, né? Algumas questões também de conforto, de tecnologia para edifícios, né, construções particulares e por aí vai, tá? Inclusão da diversidade de materiais, diversidade de linguagens, por aí vai. Ela se reafirma como poderosa ferramenta de crítica e transformação social. Então o objetivo, né, que eu estou procurando aqui dentro da minha produção é essa transformação social através do pensamento crítico, né, trabalhado aí dentro das nossas produções. Beleza? E agora a gente vai para as nossas questões aí, finalizando nossa aula, né? Uma aula bem bacana, a arte contemporânea eu adoro, né? Eu sou suspeito para falar, eu realmente amo a arte contemporânea justamente por essa questão, né, dessa liberdade de produção aí, o leque que a gente pode abrir e a questão da criatividade que a gente pode utilizar, beleza? Mas voltando aqui para o nosso vídeo, então a gente vai perceber aqui algumas questões, né, do estilo Enem para a gente poder praticar, para que você consiga aí fazer uma boa prova aí no seu Enem, tá? Então vamos lá. A pop art, representado por Andy Warhol,
aproximou a arte do consumo de massa ao usar imagens de produtos e celebridades, como latas de sopa Campbell e Marilyn Monroe. Tá? Essa aproximação, o que ela faz, essa aproximação? Critica e ao mesmo tempo celebra o consumismo e a cultura de massas? Sim. Tá? Então essa seria aí a nossa, né, opção correta. Por quê? Né? O objetivo era criticar o consumismo, mas de certa forma aproximava, né, a massa, né, a esse conhecimento. Então, se eu pegar a Coca-Cola, todo mundo vai conhecer Coca-Cola. Ou a grande massa. Ah, nem todo mundo conhece Coca-Cola. Mas vamos lá. A grande massa conhece Coca-Cola. E se eu usar o objeto da Coca-Cola, né, associado a um conceito, então eu vou estar usando uma crítica. Olha só que inteligente, né? Então eu vou pegar aqui algo que é da grande massa e vou manipular. Beleza? Assim como teve. Aqui no Brasil, a gente teve Cid Meirelles, né, que traz uma obra que depois eu vou explicar para vocês como é que é, onde ele colocava frases em garrafas de Coca-Cola. Beleza? Então vamos lá. Letra B, por que está errado, professor? Valoriza a pintura acadêmica. Ou acadêmica, aristocrático. Acadêmica aqui a gente está ligado ao tradicional. Coisa que a arte contemporânea não é. Tá? Então esse daqui está errado. Isola a arte do contexto social e econômico. Não tem como. Como é que eu vou isolar se eu estou falando o tempo todo aqui para vocês, né? Da arte contemporânea, que tem o cunho social, né? Que tem a pegada social. E eu vou tirar o contexto social? Não tem como. Rejeita completamente a reprodução técnica? Claro que não. Se eu tenho uso aí, né? De várias tecnologias, né? Mas eu tenho um pouquinho do tradicional em questão técnica aí, não tem como eu tirar. Então isso daí está errado, nitidamente errado, tá? Retorna aos mitos da Grécia Antiga, nada a ver. Né? Isso daqui pertence ao tradicional, logo está errado. Então a questão certa e o item certo é letra A, de aprovado no Enem, de aprovado nos melhores vestibulares. Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima questão. Eita, mundo bom! Aula boa! Vamos nessa. A arte contemporânea rompe com limites tradicionais ao interagir novas tecnologias e mídias digitais, como realidade aumentada e inteligência artificial. Esse processo demonstra o desprezo completo pela história da arte? Claro que não, né, gente? Como é que vai desprezar a história da arte? O uso das tecnologias, mídias digitais? Muito pelo contrário, né? Elas estão associadas aí. Não tem nada a ver isso, né? A tendência de isolar o espectador do processo criativo? Claro que não. Uma das propostas que a gente viu aí dentro da nossa aula era o quê? É justamente essa integração. Como é que eu vou isolar o meu espectador? Não tem como, tá? Então está errado. Então voltando aqui. A expansão dos suportes e linguagens artísticas. Claro. Tá? C de certo. Tá? Por quê? A expansão desses suportes, lembra o que eu falei que é suporte? É onde a minha arte vai estar sendo produzida. Tá? E essas linguagens artísticas. Então não existe somente a pintura aqui, a arquitetura e escultura. Existe um leque, né, de formas que eu posso produzir a minha arte aí, dentro da arte contemporânea. Beleza? Show de bola? Então, por isso que essa está correta. Vamos analisar os outros itens? O retorno à imitação escrita da natureza. Claro que não. O foco exclusivo na escultura figurativa. Então eu acabei de falar sobre isso, né? Não tem nada a ver com isso, né? Sobre uma manifestação exclusiva, só a escultura, tá? Então cuidado com esses nomes aí, exclusivo, nem sempre, o retorno, o desprezo e por aí vai, tá? São pegadinhas. Próxima questão aí. Street art ou arte urbana, como nos grafites de Banksy, destaca-se por quê? Enfatizar o elitismo e distanciamento do público. A gente já falou sobre distanciamento. Tá errado. Tá? Valorizar espaços institucionais como museus, galerias exclusivamente. Tá errado. Cuidado com essas palavras. Exclusivamente.
unicamente, tá? Utilizar o espaço público para dialogar com questões sociais e políticas. Ó, não estou falando de arte de rua, arte urbana, então é exatamente isso. Seja correto. Reproduzir exclusivamente paisagens naturais, exclusivamente aí de novo, galera, geralmente vai estar errado. Então tomem cuidado com isso. Retomar técnicas acadêmicas ou acadêmicas. Acadêmicas é o tradicional, é o greco-romano. Então, não seria isso. Letra correta, letra de C de certo, beleza? Ficou dúvida? Se ficou dúvida, manda aí pra gente, beleza? Tá moleza isso aqui, né? Eu vou trazer um simulado, né? Só falando sobre arte contemporânea, beleza? Só que as questões um pouquinho mais cabeçudas aí, beleza? Então vamos nessa. Obras contemporâneas muitas vezes são chamadas de arte conceitual. E aí a gente pois o quê? O valor está primordialmente na ideia que ela comunica, não necessariamente em sua aparência física. Então é justamente isso, galera. Olha só, ele está na ideia. Arte conceitual, ele vai trabalhar com a ideia, vai trabalhar com a reflexão, não, né, prioritariamente na sua aparência física. Ah, é um lápis quebrado no meio da exposição. Ah, é uma madeira queimada. Poxa, mas nem o arte, não foi nem ele que fez, não foi nem ele que trouxe aqui, mas ele colocou ali. É a ideia que ele quer transmitir. Tá? É a reflexão. Então, por isso a letra A é a que está correta aí. Beleza? Buscam sempre imitar o real de forma precisa. Claro que não, isso não era uma das preocupações aí da arte contemporânea, muito menos da arte conceitual aí, né? Rejeita o contexto político e social, não tem como. Valorizam apenas o acabamento técnico. Acabei de falar que eles não estão ligados à aparência física, tá? Então logo isso aqui está errado. Visam apenas decorar ambientes. Claro que não, tá? Isso não era uma preocupação de decorar os ambientes, tá bom? Isso a gente vai ter na arte decorte, no voo, tá? Que é um tipo de preocupação que tinha aí. Não é o caso aqui da nossa arte conceitual. Beleza? Eu acho que é a última questão. Vamos nessa. Show de bola. Na arte contemporânea, a performance, como realizada por Marina Abramovic, amo, inclusive, coloca o corpo do artista como suporte, tá? Então, suporte. Eu tenho meu corpo aqui. Eu estou representando. Então, o que isso significa pra gente aí? Vamos lá? O que isso significa, galera? O interesse exclusivo pela escultura tradicional. Gente, toda vez que for falar de tradicional, até mesmo da arte moderna aí, a arte moderna ela tem um pouquinho de resgate aí. Pouquíssima coisa, tá? Em falar de tradicional. Mas, toda vez que falar em tradicional dentro da arte contemporânea, esquece. Já está errado. Tá? A arte contemporânea é justamente o contrário disso. Essa quebra, tá? De tradicional. Então isso aqui está errado. Tá? O item A está logo errado. Beleza? A valorização do corpo como veículo de expressão artística, rompendo a separação entre a vida e a arte. Opa! Show de bola, né? Temos o nosso item aqui correto. Letra B. Valorização do corpo como veículo de expressão artística, rompendo a separação entre a arte e a vida. Lembra que eu falei da obra lá, que ela ficou sentada, né? E as pessoas iam interagindo com ela. Então é justamente sobre isso, tá? É isso que a gente está representando ali. A gente está usando o corpo da artista, né, como suporte. Beleza? O repúdio total a qualquer manifestação emocional. Claro que não, né? Esse repúdio total aí, né? Isso aí é até discrepante aí, de errado. Uso exclusivo de materiais duráveis e imutáveis, né? Que não mudam. Exclusivo de materiais duráveis, vai durar para a vida inteira. Não, claro que não, né? Lembram que ela faz uma ação performática? Então a performance ela tem a hora para acabar e a hora para iniciar e a hora para acabar, tá? Mas aí a questão que está falando aqui
né, duráveis, imutáveis, não. Tá? Imutáveis, lógico que vai mudar. Eu posso fazer uma performance aqui, posso fazer outra ali, tá? Com temática diferente, por aí vai. Beleza? O objeto de imitar retratos renascentistas. Renascentistas, o que ele está fazendo aqui, né? Que é o resgate aí, né, de algumas culturas, né, tradicionais, o greco-romano. Lembra? Então, letra B é o item correto aí pra gente, tá? Então, olha só. Bacaninha a nossa aula, tá chegando ao fim, beleza? Vou deixar aqui os meus contatos para que vocês possam tirar dúvidas diretamente, tá? Tá aqui o meu Instagram, né? Então vamos trabalhar com isso daqui para que vocês tirem as dúvidas de vocês tranquilamente, tá? Manda lá que eu respondo, manda sugestões, críticas e elogios principalmente, tá? Manda pra gente aí para que a gente possa tirar essas dúvidas aí para vocês, tá? E no mais, eu tenho só a agradecer a vocês, tá? Estuda direitinho, estuda bacana, pega todas as dicas, faz os exercícios, baixa o material, faz a anotação, que você vai se dar bem, tá? Galera aí que quer trabalhar com arquitetura, então isso vai cair, vai despencar bastante aí no seu vestibular. Beleza? Galera, agradeço demais mais uma vez, tá? E até a próxima. Tchau, tchau!